Olá, estamos aqui de volta para continuar nossa jornada em Lucas. Aqui tem dois textos que tiveram pregações recentes, tá? Então eu vou fazer só um apanhado muito geral e quem quiser entrar mais a fundo, quem quiser ter mais detalhes, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ir lá, você escutar a pregação. Recomendo que escute a pregação, inclusive domingo, a pregação de domingo de manhã foi da parábola da semeadura, que a gente vai fazer aqui, logo início de 8. Eu já tive uma pregação sobre isso também, e uma mensagem minha também de quarta sobre a cura do endemoniado de Gadara, que a gente vai ler aqui. Vamos lá então, Lucas 8. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-las com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Antes de a gente falar da parábola, só um adendo aqui. Como eu falei, Lucas ele enfatiza muito sobre os oprimidos e dá muita importância à mulher. Então ele faz questão de destacar aqui que mulheres seguiam Jesus durante seu ministério. O que para aquela sociedade era algo assim bem estranho. Era algo assim que não era muito comum. As mulheres tinham seus papéis dentro de casa e ponto. E aqui Jesus traz essas mulheres não só para acompanhar o seu ministério, tá? Mas também fala aqui que essas mulheres ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Então você vê aqui a importância das mulheres no ministério de Jesus. Tivemos agora há pouco o Dia Internacional das Mulheres, e Jesus ele dá esse destaque para essas mulheres, ele dá essa importância para as mulheres. Agora vamos lá para a parábola, versículo 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significa aquela palavra. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas os outros falam por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aqui Jesus está parafraseando Isaías. E olha que interessante. Nem todos iriam entender as parábolas. Jesus ele fala através de parábolas. O que é a parábola? É fazer uma exemplificação, fazer um cenário de algo a ser dito em formato de história. E ele deixa aqui claro que muitos vendo não veriam e ouvindo não entenderiam. E quantas vezes nós vemos isso acontecer hoje? Pessoas que você fala do evangelho, você fala das verdades de Deus, você fala de coisas que para você é cristalino, chega a ser assim difícil de entender como a pessoa não está entendendo aquilo que você está falando, como a pessoa não está concordando com você. Mas é exatamente isso que Jesus fala que vai acontecer com ele, falando. Então, se aconteceu com Jesus, que dirá com a gente quando formos pregar o evangelho? Mas aqui fala que, na verdade, para que essas pessoas entendam, precisa de uma coisa. E o que é essa coisa? Que seja dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Se Deus não der essa capacidade de entender os mistérios do reino de Deus, as pessoas de fato não vão entender. Então, não acha que o problema é você ou como você fala, porque às vezes você está falando de Deus para uma pessoa já, e você pode estar achando que o problema é você, mas não é. Muitas pessoas de fato não vão enxergar o óbvio, que para você só é óbvio, porque Deus te deu essa capacidade de enxergar o óbvio. É como se uma escama dos seus olhos saísse, né? Como se uma parcial cegueira fosse curada e você conseguisse enxergar o que estava sempre à sua frente e você não conseguiu enxergar. Versículo 11, Jesus vai explicar a parábola, e eu vou me ater à explicação de Jesus. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Aqui Jesus enfatiza a forma do diabo trabalhar, de que quando uma pessoa escuta a palavra de Deus, ele age de imediato para que aquela mensagem sequer germine no coração da pessoa. Ou seja, é uma pessoa que acabou de escutar uma palavra e vem uma distração que tira o foco e não deixa nem a pessoa
raciocinar, nem refletir sobre o que ela acabou de falar. 13. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Essa é, para mim, como eu falo na minha pregação, é a semente do evangelho moderno. É a semente da emoção. São as pessoas que estão indo para a igreja para curtir um ambiente aconchegante e sensações de arrepios, e que na primeira provação elas vão sair do evangelho. Por quê? Porque de fato elas não creram no evangelho. Elas não foram para mergulhos mais profundos. Elas simplesmente estão ali no raso, experimentando o frenesi da nova conversão, toda essa sensação de ser um novo convertido, mas na primeira luta elas sairão. Versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Essas são aquelas pessoas que até começam a jornada com Cristo, até estão querendo realmente fazer acontecer, só que, como Jesus fala em outra passagem, é impossível servir a dois senhores. E uma hora esse segundo senhor, que não é Jesus, que são as coisas do mundo, acaba falando mais alto e essa pessoa acaba se distanciando cada vez mais até o momento em que ela sai de vez. Então, versículo 15 para encerrar. Mas as que caíram em boa terra são as que com coração bom e generoso ouvem a palavra de Deus e retêm e dão os frutos com perseverança. Então note aqui que existe a semente que sequer germina, existe a semente que germina e morre, e existe a semente que germina e vai dar frutos e vai crescer. Ou seja, pessoas que hoje estão no convívio da nossa igreja provavelmente estarão em uma dessas 3 sementes aí. Espero que todos nós estejamos na última, que é a que dá frutos e cresce com perseverança. Parábola da candeia, versículo 16. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será retirado. Aqui Jesus dá um alerta para os discípulos. No versículo 18, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. E por quê? Porque existe aqui já uma ordenança de que a luz, a candeia, né? A gente está falando, por exemplo, aqui eu tenho uma luz na minha cabeça para clarear. Não faz sentido eu acender essa luz e colocar ela debaixo da cama. Para que serve uma luz que fica guardada? A luz ela é colocada no local mais alto para iluminar. Então, por exemplo, se eu desligar aqui, ó, aqui ainda está um pouco de luminosidade, mas a daqui de cima já tira a claridade. A luz ela serve para isso. Se eu colocar ela debaixo da cama, não serve para nada. E esses discípulos, eles deveriam ser a luz de Jesus no mundo. Só que isso não se restringe só a esses discípulos. Isso é um chamado para nós também. Nós somos a luz do mundo, hoje nessa terra. Nós somos a luz da palavra de Deus nessa terra. Nós não devemos ficar debaixo da cama. Nós temos que ir cada vez mais para o alto, para que a nossa luz possa propagar em todos à nossa volta. E aqui ele fala, cuidado considere atentamente como vocês estão ouvindo. Porque se vocês não estiverem ouvindo a palavra de Deus atentamente para poder pregar isso para os outros, de nada adianta você ouvir a palavra de Deus. Então existe aqui um chamado para que nós venhamos a aprender de Deus e não só aprender e guardar para nós, mas aprender e passar para frente e iluminar as trevas que está nesse mundo. Versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Essa daqui, gente, é interessante e intrigante, né? Porque parece que Jesus está destratando a sua mãe e seus irmãos, que ele está negligenciando a sua família, né? E de nenhuma forma, essa passagem, ela quer dizer isso, tá? E aqui existe uma linha muito tênue sobre o entendimento correto e errado dessa passagem. Mas antes disso, vamos entender esse contexto. Aqui em Lucas não fala isso, mas em Marcos fala que, em Marcos 3, onde fala também dessa passagem, fala que a família dele estava pensando que ele estava fora de si.
E em João 7,5 fala que os irmãos de Jesus, eles não acreditavam em Jesus ainda nessa época. Então aqui a gente está falando de uma família que estava achando que Jesus estava indo além do que deveria, e de irmãos que ainda não estavam 100% seguros que Jesus era Jesus, o Messias. E vem aqui para falar com Jesus. Provavelmente, o que eles queriam falar com Jesus? Provavelmente pedir para que Jesus desse uma relaxada. Então, e olha aqui que isso aqui pode ser até na melhor das intenções, tá? Ninguém está falando aqui que a família de Jesus queria parar Jesus por qualquer outro... Mas às vezes até por cuidado. Você está gastando muito tempo, você está ficando muito exaurido, você está desgastando sua saúde, você está gerando diversos inimigos poderosos que podem colocar sua vida em risco. Todas essas preocupações legítimas. Mas Jesus dá a resposta dizendo que meus irmãos e minha mãe são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ou seja, que é muito mais importante fazer a obra de Deus do que todas essas preocupações. Só que, como eu disse, isso aqui é uma linha muito tênue. Isso aqui não quer dizer que você deve negligenciar a sua família por conta da obra de Deus. Tem que se ter um equilíbrio. Só que, se chegar no ponto em que você tiver que escolher um ou outro, por mais difícil que tenha que ser essa decisão, você vai ter que optar pela obra de Deus. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Talvez aqui, a fins de curiosidade, também muito explícito, e alguém deve estar perguntando, mas como tem essa passagem aqui e os católicos acreditam que Jesus não teve irmão, que Maria continuou virgem e tal? A explicação que existe aqui é que poderia ser filhos de um casamento anterior ao de José, e não de José com Maria. Só que o que é mais comumente aceito mesmo é que realmente deveriam ser filhos posteriores de José com Maria e irmãos mais novos de Jesus. Mas a Igreja Católica defende que não, que seriam outros irmãos e não até a explicação de que os irmãos somos todos nós e tal. Mas aqui, de fato, estamos falando de irmãos de sangue de Jesus, provavelmente filhos de José e Maria após o nascimento de Jesus. 22. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é esse que até os ventos e a água dá ordens e lhes obedecem? Note, eu não estou lembrando agora em qual pregação eu falei isso, mas note que existe uma dificuldade, a gente já está no capítulo 8, já teve Jesus ressuscitando mortos e tal, mas ainda assim os discípulos continuam se surpreendendo com a magnitude do poder de Jesus. Parece que nunca é o suficiente para convencer de que ele tem todo o poder. Também é fácil para nós falar isso lendo a Bíblia, eles estavam vivendo a história ali ao vivo, né? E o que é interessante aqui, fazendo até um paralelo com a pregação de domingo à noite sobre ansiedade, é que Jesus vê a tempestade e ele vai dormir. Ele adormece. Ele não está preocupado com as circunstâncias desfavoráveis. Ele tem plena consciência de que Deus está no controle de tudo. Enquanto os discípulos, não. Os discípulos temiam que as circunstâncias da vida, que a tempestade, que o mar turbulento pudessem ser mais poderoso do que Jesus. As dificuldades da vida poderiam ir contra eles e tirar-lhes a vida, sendo mais forte que o próprio Jesus que estava dentro do barco. E que isso fique de ensino para nós, para que nós possamos, assim como Jesus, confiar em Deus e não perder nossa sagrada hora de sono pelas circunstâncias da vida. A cor endemoniado, versículo 26. Navegaram para a região dos Gesarenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que o homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu, Jesus gritou, prostou-se a seus pés e disse em alta voz, que queres comigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormente. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio em lugares solitários. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele.
e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção aos lagos e se afogou. Vendo o que acontecera com os que cuidavam dos porcos, fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em um perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por eles. Aqui eu tenho uma pregação que eu vou colocar o link também, então eu vou só pincelar. Jesus ele vai de barco para uma outra extremidade dali da região. Ele vai para uma região de não-judeus, e assim que ele chega, o demônio logo já se manifesta. Aqui fala que era um demônio poderoso, digamos assim, né, que deixava esse rapaz aprisionado, vivendo nos cemitérios e causando um rebuliço na cidade. Por muitas vezes as pessoas não conseguiam atravessar o caminho porque ele não deixava, e nada conseguia ser feito. E vem Jesus e cura esse endemoniado, tira o demônio dele, e todo mundo fica boquiaberto com o que aconteceu, porque conhecia de anos essa pessoa nesse estado, e um homem chega ali desconhecido, um judeu, e faz isso com esse endemoniado. Logo em seguida, acontece um fato curioso. Jesus permite que os demônios, ao invés de irem para o abismo, fossem para uma manada de porcos, e esses porcos se atiram ao mar. Aquela era uma região de gentios, não eram judeus, então eles provavelmente não tinham muito problema com os porcos. Agora, para os judeus, um porco é um animal impuro. Então Jesus, quando chega na cidade, ele faz uma limpeza naquela cidade. Ele traz a limpeza. E aí eu menciono até nessa pregação de que onde Jesus está, a santidade impera, e não há como conviver o pecado. Então, para Jesus, aqueles porcos eram impuros, então ele vai e limpa aquela cidade. E o que acontece? As pessoas veem isso, se escandalizam, ficam assustadas com tudo o que aconteceu e pedem para que Jesus vá embora. Muito possível porque Jesus acaba com a fonte de renda de algumas pessoas que exploravam aquilo, então pedem que ele vá embora. Então, ou seja, eles preferem os porcos do que a cura desse rapaz que teve a libertação por Jesus. E note que esse rapaz, ele simplesmente implora para ir junto com Jesus, para que ele consiga ir junto com Jesus. E fazendo um paralelo com o que a gente leu em Lucas 7, que Jesus fala, o que muito foi perdoado, muito ama. Esse rapaz, ele teve uma, abre aspas, perdão tão grande, na verdade, uma libertação tão grande, que isso gera um amor tão grande de Jesus, a ponto dele querer deixar tudo e ir com Jesus. Só que Jesus ele faz algo curioso. Ao invés dele falar, vem comigo, Jesus usa esse rapaz para ele ser um evangelista seu naquela cidade. Então ele fala, vá para sua casa e fale para todos o que te aconteceu. Vá para lá, não guarde essa bênção que você recebeu só com você, fazendo menção também à candeia, né, à luz. Vai lá e reflete essa luz para todos. Vocês conseguem ver o quanto a palavra de Deus ela é linkada? Ela não é trechos e trechos pegos assim de anos. Eles são acontecimentos que Jesus tinha uma linha de raciocínio seguida, e logo, se você parar para ver, você vai ver que está tudo interligado. Por quê? Porque é um ensinamento divino. É impossível ter conflito no ensinamento divino. Versículo 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como foram instantemente curada. Então lhe disse, filha, a sua fé o curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo,
Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe desse de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Outra história riquíssima de detalhe e que infelizmente a gente não tem tanto tempo para aprofundar. E gente, o intuito daqui é a gente ter um conhecimento, uma pequena luz sobre as escrituras, porque cada trecho desse aqui dá uma ou mais pregações facilmente, de 1 hora, 2 horas. Então, em 20 minutos não tem como aprofundar tudo, mas vamos lá. O que acontece aqui? Jairo era um dirigente da sinagoga. E olha como é curioso como os poderosos têm se rendido a Jesus. Já foi Jairo, um dirigente da sinagoga, e a gente já leu do centurião romano. Ou seja, não importa seu status social e quão poderoso você seja, chega horas em que o dinheiro e a sua posição não vão servir de nada. Que somente o sobrenatural, que somente o poder de Deus vai poder realizar o feito na sua vida. E foi o que aconteceu com Jairo. E Lucas, dizem que Lucas era médico. E Lucas, ironicamente, coloca aqui na questão da mulher que ela passou a vida inteira gastando dinheiro com médicos, a gente está falando da mulher do fluxo de sangue, gastando com médicos, e que os médicos nada conseguiram fazer. E olha que, como ela vai ser curada, não foi através da oração de Jesus, não foi através do toque de Jesus, não foi através... Ela apenas tocou na veste de Jesus. Jesus sequer sabia o que estava acontecendo com aquela mulher quando ela foi curada. Mas a fé dela a fez tocar em Jesus e ela imediatamente foi curada. E quando Jesus fala com ela, Jesus fala, filha, a sua fé a curou. A palavra filha aqui empregada, ela não é empregada em nenhum outro lugar. Quando Jesus se refere a alguém que foi curado, que sofreu um milagre. Então essa mulher tinha muita fé que Jesus poderia mudar a vida dela e de fato isso aconteceu. Logo em seguida chega mensageiros falando que para Jairo que a filha dele já estava morta e que era para ele parar de encher o saco de Jesus, né, digamos assim, no popular. E note que isso é importante para a gente, porque às vezes você hoje está pedindo por uma causa complicada, alguma causa difícil, alguma causa que passa anos, e note que aqui Jesus sempre enfatiza a necessidade de nós perseverarmos na nossa fé. E aqui apareceram pessoas simplesmente falando, Jairo, se era difícil, agora ficou impossível, porque a menina morreu. Então, para de perder tempo com Jesus, e a sua causa não tem solução. E Jesus fala para Jairo, e Jesus fala para você hoje, não tenha medo, tão somente creia. Se nós crermos e a nossa vontade estiver de acordo com a vontade de Jesus, não importa o quão difícil ou o quão impossível seja a situação que nós estamos vivendo. Jesus, com apenas um toque, ele pode mudar e pode fazer tudo diferente. Fique com essa mensagem. E continuando aqui, Jesus chega e quando ele fala que ela está dormindo, as pessoas começam a rir, cara. A fama de Jesus já corria. Todo mundo já sabia o que Jesus tinha feito. Jesus já tinha curado, há capítulo atrás, leproso. Jesus já tinha acabado de curar uma mulher com fluxo de sangue. Jesus já tinha ressuscitado o filho daquela viúva. E quando Jesus fala que ela está dormindo, que ela está dormindo, as pessoas riem. Conexão com vendo não veem e ouvindo não entendem. Esse é o nosso mundo. Não adianta, por exemplo, você falar para as pessoas que Jesus, como a gente falou aqui, exalta as mulheres, que as pessoas vão falar que essa religião é uma religião machista. Não adianta você falar que Jesus pregava o amor ou que isso, que as pessoas vão falar o contrário. Então aqui as pessoas riram de Jesus, não conseguiram entender. Mas o que Jesus faz? Jesus vai lá e cura essa menina e ressuscita essa menina. E para Jairo, isso deve ter sido 2 alívios. Primeiro, porque Jairo mostra o quanto a sua filha era importante para ele, porque Jairo era um líder de uma sinagoga. E naquela época, naquele momento ali, já estava acontecendo um barril de pólvora entre os líderes religiosos judaicos e Jesus. Então, Jairo se expor dessa forma poderia lhe custar muita coisa. Poderia lhe custar até mesmo a liderança dessa sinagoga.
Então ele abre mão disso por conta da sua filha, e ele deve ter ficado feliz duplamente, porque Jesus não só trouxe a sua filha de volta, como valeu a pena o sacrifício que ele fez. E sempre valerá a pena qualquer sacrifício por conta de Jesus. É isso, gente. Mais um dia encerrado. Amanhã a gente vai para o capítulo 9. Fiquem com Deus.